É uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. É uma honra, doutora, ter você aqui com a gente, porque eu sei da sua agenda. Ela treina com a gente e eu sei que ela falta vários dias porque não tem disponibilidade. Mas você conseguiu um horário para poder estar aqui com a gente. Muito obrigada, de verdade, por você estar esse convite, viu? É uma honra ter você aqui. Não, mas eu que agradeço, porque eu que gosto muito de compartilhar em redes sociais informações e participar desse novo modelo mesmo, né, de conversa, uma forma mais dinâmica, mais leve. Eu acho que é muito importante para a gente conseguir passar informação para as mulheres de uma forma em geral. Já passa pra gente o seu Instagram, por favor? Doutora DRA Michele, com 2 L's Y, Gineco. Tem muita coisa legal. Eu vejo lá, tem enquetes que ela faz, tem muita coisa bacana. E toda terça eu abro caixinha de perguntas. Hoje nem deu para responder, né? Aqui. É verdade. Eu falei, não, amanhã eu termino de responder. Não, joia. E você que está aqui no Instagram com a gente, nós estamos também no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com a doutora Michele. Muito bem-vinda, Michele. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. E bora para as nossas perguntas. Vamos dar só uma olhada primeiro aqui. Quero que o pessoal chama. A galera está entrando, está chegando aqui com a gente. Vai mandando esse aviãozinho, que tem muita coisa legal aí para a gente poder esclarecer para vocês. Tem muita coisa, mas um que eu quero começar bem assim, de cara agora, TPM. Eu falo que TPM, tem gente que acha assim, esse assunto é só para mulher. Claro que não, porque todo marido convive com a esposa, o irmão tem uma irmã, uma filha, e passa por esse processo. E tem algumas mulheres que têm, todas têm, né, atenção pré-menstrual, só que tem umas que alteram. Você pode passar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Não, é isso mesmo, Del. É um quadro muito recorrente nas mulheres. A gente fala que em torno de 80% das mulheres... Chega a isso? 80%? 80%. É muito, muito alto, se você for pensar, né? E, assim, 80%, claro que a grande maioria vai ter só sintomas leves, o que é uma coisa muito boa, né? Mas uma parcela, em torno de 20%, já vai apresentar sintomas mais graves, que às vezes vai atrapalhar mesmo na sua rotina do dia a dia, vai incapacitar essas mulheres de desenvolverem atividades que elas faziam no dia a dia. Então, assim, isso é uma situação que a gente deve, sim, conversar muito a respeito, porque tá aí o tempo todo, tá? Se não atinge aquela pessoa específica, atinge a irmã, a mãe, uma amiga, uma prima. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar com certeza. Adorei, achei excelente, assim, você escolher esse tema. Porque a gente vive com isso, né? Essa situação aí. Igual na academia, a gente percebe a alteração de humor. Umas ficam mais quietinhas, outras mais iradas, outras diminuem a força. Tem todo este processo. E essa mudança, por exemplo, assim, tem uma pergunta que na enquete que nós fizemos que foi interessante. Que perguntou o seguinte: isso é uma genética? Por que umas passam por esses problemas e outras não? Eu achei que foi questionado isso, tipo assim, né? Veio, né, da genética? Como que funciona isso? Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente o que causa, né, algumas pacientes terem sintomas, né, da TPM, que a gente fala tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, e outras não. Existe, sim, alguns estudos que mostram uma relação da parte genética. Então, parece realmente uma tendência, né, da parte genética, até familiar. Se você tem a mãe, irmã que tem, você também apresentar sintomas de tensão pré-menstrual. Mas ainda nada comprovado. O que a gente percebe também é alguns fatores ambientais que podem estimular mesmo algumas pacientes a desenvolverem esses sintomas. Muito bom saber né, isso. Do dia a dia. E, além disso, também uma tendência mesmo, assim, aquelas mulheres que já têm algumas comorbidades, uma paciente que já apresenta, assim, algum quadro depressivo, né? Ter isso piorado nesse momento da pré-menstrual, né? Que a gente fala. Isso. Você falou de fatores ambientais. O que seria isso? O que pode influenciar para piorar ou melhorar essa situação? Isso é uma coisa muito importante a gente saber, porque é uma forma da gente tentar evitar, né? Sim, ou pelo menos amenizar, né? Evitar, e quem tem, né, amenizar de fato. Todo mundo gosta da receitinha, né? Passar um remedinho. Quem dera se fosse fácil. Não, exatamente, mas não é. Então, é uma coisa que a gente orienta para a maioria das pacientes. Atividade física, alimentação, isso é muito importante. Então,
Quando a gente fala, por exemplo, de atividade física, Del, é coisa pouca, assim, 30 minutos, 3 vezes na semana, já reduz muito a sua TPM. Então, não é aquela coisa assim, tem que me matar de fazer atividade física. Não, 30 minutos, 3 vezes por semana já vai, né, ter um resultado positivo nesse sentido. A alimentação, claro que a alimentação saudável o melhor possível, né? Mas tem algumas coisas que pioram. Então, assim, paciente que já tem a TPM, a gente orienta a diminuir açúcar nesse período, diminuir café, diminuir álcool e carne vermelha, tá? São os alimentos que a gente vê uma piora, né, da TPM e se puder evitar, principalmente para os pacientes que já têm, é o melhor. Nossa, muito bacana isso que você está falando. Tá vendo o açúcar? O açúcar faz mal o tempo todo, né? Mas quando tá nessa fase, ainda mais, e a vontade de comer um chocolate. E aí pode falar. Não, é porque o percentual do cacau. Exatamente isso. O cacau, em grande quantidade, ele ajuda. Isso que eu ia perguntar. Aí, tipo assim, mais 60%, 60%, 70% de cacau? Quanto mais, vai ter um efeito benéfico nos sintomas da TPM. Então, essa história é verídica, né? Muita paciente realmente tem vontade de comer o chocolate ali, nesse momento, ajuda mesmo a aliviar os sintomas. Mas aí, como você disse, é um chocolate rico em cacau, né? Não é aquele chocolate ao leite, com bastante leite condensado. Aí já vai para a parte do açúcar e isso pode piorar, inclusive, né? Gente, muito fantástico isso, né? É o fato da cafeína também, a gente tem o hábito. Agora, o cacau, vocês viram que ela falou? Não está falando do branquinho. Quanto mais alto for o percentual de cacau, tipo, você consegue? Eu não consigo 80%, não. Eu gosto, você acredita? Você gosta? Eu gosto porque eu como devagar. Eu gosto. Mas tudo é um hábito. O que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado assim. Você vai para 60, para 70, para 80, porque ele faz bem para o cérebro, vários fatores. Então, assim, se vai ajudar nesse processo aí de redução desses sintomas, é fantástico. E ao invés de comer o doce, você comeu, né, alguma coisa com percentual maior de cacau. Muito, muito bacana. E essa é uma coisa que a gente tem que difundir mesmo, tem que conversar, né? E passar essa informação adiante. Esses sintomas, né, de TPM, eles são muito comuns na mulher em qualquer faixa etária. Mas tem uma tendência, assim, de já aparecer com os pacientes bem jovens, sabe, Del? Então, o paciente, assim, 20 e poucos anos já pode começar a ter os sintomas, piora em torno de 30, 35 anos, que geralmente é o momento que elas procuram um ginecologista, mas pode acompanhar aí até na perimenopausa e parar só depois que a paciente para de menstruar. Então, assim, é um período da vida muito longo, né? Então, se a gente pode ajudar nisso, por que não, né? E existe um processo, como você falou aí, da alimentação de atividade física, que a pessoa às vezes quer imediatamente para aquele mês, para aquele ciclo. E existe um processo também, não existe? Por exemplo, assim, esse mês você começou a praticar atividade física, você melhorou a alimentação, você, né, evitou a cafeína e tal. Aí deu uma amenizadinha, melhorou pouco. Faz o outro mês, vai fazendo e gradativamente vai tendo resultado. É isso, exatamente, né? É uma constância. Isso. Exatamente. Até porque a orientação é exatamente essa. Sintomas mais leves, a gente vai começar com mudanças de estilo de vida, né? Alimentação, atividade física. Não melhorou? Claro que, como você disse, não é de uma hora para outra. Não é assim, uma semana eu fiz atividade física e já vai melhorar. É a longo prazo. Não tem estudo que fala quanto tempo depois, mas a gente vai acompanhando. Processo. Não tá melhorando, tá piorando. E aí sim a gente tem opções medicamentosas, né? Entrar com medicação. Mas nunca só a medicação. E nunca de cara a medicação. Perfeito, perfeito. Claro que assim, tem alguns casos que são muito graves, que aí, né, a gente tem que agir de uma forma mais rápida. Mas na maioria das vezes, sim, ainda mais sintomas leves, paciente que fica um pouco irritada, ou então que apresenta uma insônia nesse período, né, que tem um aumento de apetite. Isso, a alimentação e atividade física pode resolver. Né? Então, é muito Eu tinha uma amiga que ela tinha ânsia de vômito. Ela tinha assim, era uma coisa assim, que chegava a ponto de não conseguir trabalhar. Ela ia para o trabalho, aí no caso dela, tentou e teve que ter medicação. Mas eu acho assim, tudo que você consegue sem a medicação, se for possível, melhor. Primeiro isso, né? Não. E é isso mesmo. A medicina agora, ela tá vindo muito nessa, eu faço nessa pegada, né? Quanto menos intervenção, melhor para paciente. Então, e eu compartilho muito desse pensamento mesmo. Então, se a gente consegue tratar de uma forma mais leve, até mais fácil para aquela paciente manter esse tratamento a longo prazo. Porque tem algumas medicações que a gente pode entrar, mas que a gente vai usar só num curto período.
Inclusive, que se a gente continuar usando, pode gerar uma dependência. Então, a gente tem que mexer ali na base do problema, né? E principalmente numa coisa que aquela paciente vai conseguir fazer a longo prazo. Igual você falou de sintomas, voltando para atividade física também, a pessoa às vezes não quer ir porque ela está desconfortável. Mas se ela for, ela fica muito melhor. Então, vale a pena isso, né? Ela fazer essa força, ai, nossa, não quero ficar deitada. Vai, faz atividade aeróbica mais leve, não é isso mesmo? Isso. Uma atividade aeróbica mais levinha ali, treinou, isso que ela conseguir. Isso, né? E continua, né? Porque aí a atividade física não só no período da TPM, porque a gente fala assim, a TPM seria aqueles sintomas da semana antes de menstruar, né? Então, são sintomas que a paciente tem naquela semana. Tem paciente que fala assim, ah, não, doutora, eu sinto isso o tempo todo. Ah, não, aí não é TPM. TPM são sintomas que acontecem antes de vir a menstruação, naquela semana, e aí a gente sempre fala, tem as alterações psíquicas, né, que eu falei, irritabilidade, insônia, ansiedade, depressão. Tem as alterações comportamentais, e tem paciente que fica mais, quer ficar mais sozinho, não quer ter contato com outras pessoas, o aumento do apetite. E tem as alterações no corpo também, né? Tem paciente que tem muita dor na mama, muito inchaço, acha assim, dor articular, dor no membro inferior, perna, distensão abdominal. Isso tudo incomoda muito a paciente. Dor de cabeça, náusea, que foi o que você falou. Tem gente que chega na balança, dá quase 2 quilos de inchaço. Tem casa assim. O estufamento da região abdominal, então, é o lugar que mais assim, né? Que dá a mama inchada e a barriga inchada. Isso aí acontece muito. Isso tipo assim, nós mulheres, né? Isso incomoda, né, Michelle? Não, com certeza. E dói, né? E dói. Vezes dói mesmo. E dói. Uma distensão abdominal, gente, não é nada confortável. Às vezes aquela roupa que você vai usar vai estar justa, vai te incomodar, vai doer mesmo. Não é nem só estético. Estético também, porque a gente se preocupa. Não, mas aí junta. Junta, né? Incomoda. Com certeza. E você falando da atividade física, as pessoas ficam preocupadas, às vezes, com aumentar o fluxo por treinar. Ou está com muito fluxo, mesmo assim ela pode treinar? Pode. A gente não tem uma relação direta, né? Treinar, aumentar o fluxo menstrual. Mas o que eu gosto muito de falar, inclusive falo muito no Instagram, muitas pessoas perguntam, é questão assim, paciente que usa anticoncepcional. Né? E porque vai numa praia, ou porque vai, né, na academia, e que tem um fluxo que incomoda, porque realmente tem uma relação ali com a menstruação de não gostar mesmo, sabe? Pode emendar cartela de anticoncepcional? Pode. Ótimo falar sobre isso. Isso é uma dúvida, assim, quase que todo dia. A paciente que quer emendar cartela, ela pode. Inclusive, é um efeito benéfico, né, em quem tem TPM. Tá? O uso ou contínuo de medicação do anticoncepcional, ou então a gente optar por anticoncepcionais que tem uma pausa menor, né? Tem anticoncepcional que a pausa, ao invés de ser de 7, é de 4 dias. Então a gente tem essa tendência. Isso ajuda nos sintomas da TPM e ajuda também na questão do fluxo, né? Da cólica. Então tem paciente que a gente vai precisar emendar a cartela e tudo bem. Eu sempre falo assim, de uma forma clara. Isso não causa nenhum problema. Não quer dizer que o sangue está preso, que ele vai para outro lugar, que tá, né, que eu falo, porque é uma dúvida mesmo das pacientes. Sim, muito, claro. Tá ficando de alguma forma suja. Não tem, tá? Isso não causa nenhum mal e nem diminui o efeito do anticoncepcional. O que não pode nunca é você prolongar a pausa. Um anticoncepcional que a gente tem que usar 7 dias, você fazer uma pausa de 7 dias, né? Você fazer uma pausa maior, 10 dias, 2 semanas, ou de 4 dias, aumentar essa pausa. Isso que não pode, mas emendar cartela não tem problema nenhum. Literalmente emendar, tipo assim, não parar, tomar todos os dias. Todos os dias. Igual no verão agora, as mulheres vão pra praia, piscina, né, fica aquele desconforto, ela pode emendar. Pode. E vamos dar um exemplo, se a mulher emendou 3, e depois ela quer dar esse intervalo. É só dar os 7 dias novamente e voltar, não tem perigo? Não tem. Aí é legal a gente conversar, ver qual anticoncepcional que ela usa, tá? Porque existem anticoncepcionais que o jeito correto de usar é contínuo. Existem anticoncepcionais que é pausa de 4 dias e anticoncepcionais pausa de 7. Aí é importante avaliar qual que usa. Mas isso é até uma coisa interessante. O paciente que usa muito tempo contínuo, que sendo um anticoncepcional que a gente indica, né, fazer a pausa, geralmente, quando passa uns 3, 4 meses, eu oriento fazer uma pausa, porque pode começar a ter pequenos escapes, sabe? Mas, como eu disse, isso não faz mal. É mais por questão de, às vezes, incomodar a paciente. E ela pode ficar segura? Pode ficar segura. Tomando corretamente, né? Não pode esquecer o remédio. E perguntaram também hoje sobre o DIU.
comparando o DIU com anticoncepcional, o que você fala sobre isso? É como eu disse, né, Odel, cada vez mais a gente tem ido para menos intervenção, né, de uma forma mais natural possível. E o DIU, assim, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu falo muito de DIU, mas ele é um método que chegou aí para ajudar mesmo as mulheres. Na verdade, o DIU de cobre a gente já tem há muito tempo, mas agora está sendo mais falado, né? Porque a paciente ela tem uma liberdade, né, de estar usando aquele método e não ter que ficar lembrando rotineiramente, nem todo dia, nem de mês em mês, né, como é no caso das injeções. Ela tem um método muito eficaz, duradouro, né? E ao mesmo tempo com pouquíssimos efeitos colaterais, porque ele age ali dentro do seu útero. Não é igual você tomar um anticoncepcional ou aplicar. Então, assim, é um benefício muito grande isso do DIU, né? Ter menos efeitos colaterais, principalmente em questão de libido, né? Que é uma das coisas que a gente mais recebe no consultório. Paciente que às vezes usa muito tempo de anticoncepcional, claro que a libido é sempre multifatorial, né? A gente tem que avaliar várias coisas, mas às vezes a gente tem o benefício de trocar por um DIU, isso também ajudar. Mas uma coisa importante a gente falar, Odel, que o DIU, ele não interfere na TPM. Eu ia te perguntar, houve a pergunta assim hoje. E perguntaram sobre isso hoje, na enquete. Ele nem assim melhora e nem piora, tá? As alterações, não acontece nenhum tipo de alteração nesse sentido. Nesse sentido, não. Entendi. Porque o que acontece? Para a gente ter um bloqueio ali dos sintomas mesmo da TPM, a gente precisa bloquear o eixo, né? A paciente ela não pode ter muita alteração hormonal durante o ciclo mesmo menstrual. Então, assim, o DIU ele não faz isso, ele não é anovulatório, ele não impede a ovulação. Ele vai estar agindo ali dentro do seu útero para impedir mesmo a fecundação, né? Mas ele não vai prevenir, não vai nem melhorar, nem piorar a TPM. Agora, o DIU hormonal, né, principalmente o DIU Mirena, ele pode ajudar no controle de fluxo menstrual e cólica. E aí é um efeito benéfico. Às vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim, doutora, eu tenho muita TPM, mas na hora que eu vou conversar, não é cólica ali no período da menstruação, ou um aumento de fluxo. Aí isso sim, isso ela se beneficia com o uso do DIU. Tá? Então, no caso da TPM, são os hábitos, igual você disse mesmo. Hábitos, a gente pode, mudanças de estilo de vida, né? Hábitos, alimentação, atividade física. A gente, além do anticoncepcional, que é uma das opções que a gente entra para algumas pacientes, né? Principalmente aquelas que têm um desejo contraceptivo de evitar neném e que tem TPM, a gente pensa nos anticoncepcionais. Mas além disso, a gente tem outras opções. Por exemplo, a paciente que tem muito inchaço na TPM, a gente pode entrar com diurético naquele período. Tem muitas vitaminas que têm um efeito positivo, vitamina E para a questão da dor na mama, vitamina B12 também ajuda. Então tem muita coisa que a gente saber o controle, pode estar usando. né? Paciente muito ansiosa, a gente pode usar um ansiolítico, fluoxetina, sertralina, e claro, a gente vai individualizar caso a caso. Na medicina tudo é assim, né? A gente individualiza. O que é bom para você não é bom para outra paciente. E TPM é assim, porque pode ter muitos sintomas. Então, cada pessoa vai ter uma coisa e para cada pessoa a gente vai ter um tratamento. Mas atividade física e alimentação é isso. Aí eu falo que não tem igual escovar dente, não tem como mesmo viver sem, né? Quero perguntar para vocês aqui se tá beleza aí, o som, tá tudo certinho, como é que tá? Fala pra gente aí. Eu acho que hoje tudo teve um dia, tivemos um podcast aqui, ficamos sem som, você acredita? Eu acho que tá tudo certo agora, mas qualquer coisa vocês podem falar com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir para mais perguntas, porque eu tô com várias perguntas aqui que eu te falei. A enquete assim, bombardeou de perguntas, foi muito legal, porque é um assunto que todo mundo quer saber. E laqueadura? O que você fala das mulheres que querem ligar? Porque eu vou ter que te falar isso porque eu tenho uma pessoa que eu me relaciono com ela e diz ela que depois da vez ela nunca mais foi a mesma. Positivamente? Negativamente. O fluxo muito grande, TPM, assim, os sintomas, dizer que piorou muito. Existe, Odel, uma grande discussão, assim, na verdade, assim, do que realmente a laqueadura, a ligadura, né, das mulheres pode causar de uma forma geral. Existe uma dúvida, porque assim, ainda nenhum estudo comprovou de fato que você fazer a laqueadura aumenta fluxo, aumenta TPM e aumenta cólica. Mas na prática, isso que a gente
percebe, né, rotineiramente, assim, no consultório. O paciente faz laqueadura, passa um tempo, começa a ter esses sintomas. E aí fica a dúvida se, na verdade, ela passou a ter esses sintomas porque, às vezes, ela parou de tomar o anticoncepcional, né? Porque aí o anticoncepcional, sim, reduzia, às vezes, um pouquinho a cólica, reduzia um pouquinho o fluxo menstrual e até a TPM. E aí, pelo fato dela ficar sem o anticoncepcional, que ela passou a ter esses sintomas ou não. Se é, de fato, a laqueadura que causa isso, né? Aí tem uns estudos que falam que, às vezes, por você fazer a laqueadura, pode aumentar a irrigação para o útero e isso causar um pouquinho mais de cólica e fluxo menstrual, mas existe essa dúvida aí. Então, assim, na prática isso acontece, né? E uma coisa que eu gosto muito, assim, porque eu falo muito de método contraceptivo mesmo para as pacientes, é sobre métodos definitivos, né? Não que eu seja contra, inclusive é uma das opções e a gente tem sempre que conversar a respeito, mas eu acho que, assim, para você escolher um método definitivo, você tem que ter muita certeza do que você quer, tá? Eu recebo muitas pacientes, às vezes, no consultório, assim, principalmente após 40 anos, querendo ter filhos. Ou porque os filhos já cresceram e foram, às vezes, né, pra fora, estão morando fora, ou porque, às vezes, está num outro relacionamento. Então, isso acontece, assim... Sério? Isso tem acontecido? Nossa, demais. Muita paciente arrepende de fazer laqueadura. Muito. Não só pela questão dos sintomas, como você falou, mas por questão de querer ter mais filhos. Então, assim, hoje em dia, como a gente tem métodos, a gente fala de longa duração, tanto os DIUs quanto o Implanon, que é um implante, né, para contracepção, então cada vez menos a gente tem ido para laqueadura, tá? Eu falo, assim, para os pacientes de uma forma aberta. A sua cabeça de hoje é a mesma da sua cabeça de 10 anos atrás? Não é. Será que daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa? Né? Na hora parece que ela tem certeza, né? Parece, às vezes fala, não, doutora, eu tenho certeza. Você tem um filho, fala, não, doutora, eu tenho certeza que é só isso. Pode ser mesmo, né? E assim, pode ser que ela opte e tá tudo bem. Mas ela tem que entender que aquele método é um método definitivo. Tem como reverter? Tem. Mas é muito difícil, tá? Nossa, mas aí é uma dor de cabeça. E assim, é até difícil, você ser até bem sincero, achar profissional que faça, porque é uma cirurgia que a gente tem uma chance tão grande de dar errado, no sentido de não conseguir reverter a laqueadura, que cada vez menos a gente faz. Então, hoje em dia, a gente conversa muito desses métodos assim longos de duração, com uma eficácia semelhante da laqueadura e deixa ela como uma opção à parte. Na sua opinião, qual o melhor método contraceptivo? Tipo assim, vamos falar de 2, só que eu sei que tem várias opções, depende da paciente, de cada caso um caso, mas tem algum que você percebe que tem menos inchaço? Tipo assim, porque uma das perguntas foi a seguinte: tem algum método que não engorda, que não incha, que não dá celulite? Tem essas perguntas, tiveram essas perguntas hoje também, entendeu? Essa junção da fator da saúde e da estética da mulher também. Porque tem profissional que fala que atrapalha até a hipertrofia. Tem estudos que mostram isso, né? Então, se dependendo do anticoncepcional, atrapalha até a hipertrofia. Estudos comprovam isso. Mas para você, sim, qual é a sua opinião? Assim, como eu disse, né? Cada vez mais chega paciente querendo menos intervenções. Então, hoje em dia, às vezes eu recebo no consultório, o paciente fala assim, doutora, eu não quero nada com hormônio. E aí a gente vai. Quais são os métodos sem hormônio? Camisinha ou DIU não hormonal, né? Que é o que a gente tem de métodos, assim, no sentido de eficácia, né, maior, que funciona. Claro que a gente tem outros métodos, tem método da tabelinha, coito interrompido, mas aí que a eficácia é lá embaixo, né? A chance de engravidar é alta. Então a gente vai para isso, camisinha ou DIU não hormonal. Né? E aí é exatamente o que você falou. Ah, Michele, mas todas as pacientes vão se beneficiar disso? Não, tem paciente que vai colocar um DIU não hormonal de cobre, vai ter muito fluxo, ou paciente às vezes que já tem muito fluxo. Então não dá pra gente optar por isso. Aí a gente vai na escadinha, né? Então vamos tentar um método que interfira menos. Aí vamos pensar às vezes num DIU hormonal, Mirena Alcalina, ou o Implanon, que é o implante. Depois entra as pílulas, né, contraceptivas, que a gente tem uma gama assim gigantesca. Então a gente tem vários tipos, né, de hormônios mesmo nessas pílulas que a gente vai indicando caso a caso. Tem inclusive pílulas que vai ajudar a desinchar. Então tem paciente que chega lá e fala assim, doutora, mas eu quero um anticoncepcional, eu quero pílula, mas que não vai me engordar. A gente tem hidrospirenona, que é um composto que desincha, ajuda, é diurético. Então a gente usa muito isso também como uma opção. A gente vai escalonando dentro da realidade. Porque tem paciente, eu sempre falo, Del, o método de escolha, ele tem que ser da sua escolha.
Você tem que estar bem orientada. Sim. Mas não adianta você, por exemplo, colocar um implante ou colocar um DIU e não confiar. Tem paciente que chega lá, doutora, eu vou colocar o DIU, mas vou continuar usando o anticoncepcional. Eu falei assim, não, assim, é o método mais seguro que o anticoncepcional. Pode fazer isso? Até pode, mas não tem porquê. Entendeu? Então, não tem porquê. Então, às vezes, assim, você tem que confiar mesmo no que você vai escolher, né? E a gente, geralmente, essa escala, assim, né? O do implante, ele é seguro igual aos outros? Na verdade, ele é o mais seguro. É o mais seguro. 99,95 o Implanon. Dura 3 anos. E como é feito? Porque, por exemplo, o DIU é meio doloroso. E o implante? Não, ele é assim, ele é até bem simples. A gente faz um botãozinho anestésico no braço mesmo, na parte interna. É coisa assim, vou te falar que Que loucura, né, um gente? minuto para colocar. É muito rápido. Coloca na parte abaixo da pele mesmo, sabe? E aí ele dura 3 anos. Depois desses 3 anos para tirar, e a gente faz novamente um pouquinho de anestesia, um cortezinho, assim, menos de 1 centímetro e tira. Aí ele ajuda nos sintomas da TPM. Pode ajudar, Olha que interessante. Então, para os sintomas, é melhor do que o DIU? Assim, dependendo do sintoma, sim. Na maioria das vezes, para TPM, de uma forma geral, o Implanon é melhor do que o DIU. Que interessante, gente. Isso para mim é novidade, porque você fica imaginando como pode, né? O que é medicina, a coisa mais linda do mundo, né? Uma coisa que não tem explicação. E como a gente tem opções, né? Porque hoje a gente tem muita coisa. Opção. É o que eu falo, gente. Não deu certo com uma coisa, a gente tem muita o que eu falo. opção. Não dá pra desistir de primeira, tem gente que às vezes, tipo assim, tem muita opção para não engravidar, né? Tem. Tipo, tem muitos métodos, tem... o SUS oferece também. Então, assim, oferece? Então, assim, se não quiser, né? Muita coisa muito meio, né? Deu evitar que aconteça, se não quiser, né? Porque é a melhor coisa do mundo, né? Você não é mãe, não, né? Ainda não, né? Mas é um bebê ainda, você é muito novinho, você vai ver que delícia. E para conseguir também tem muita coisa, graças a Deus, né? Hoje em dia a medicina está ajudando tanto no sentido de evitar quanto no sentido de ajudar. De ter, porque tem igual muita você falando, mulher, de evitar isso. Tem muita mulher querendo engravidar mais velha também, né? Então, assim, a gente sabe que a fertilidade das mulheres mais jovens é bem mais alta. As meninas engravidam muito mais fácil que no decorrer da idade, né? Se a gente for olhar a melhor idade para engravidar, assim, no sentido de idade, claro que tem uma série de coisas, né? A pessoa tem que se organizar e tudo mais. Mas é até 25 anos, tá? Sério? Depois de 25 anos, é ladeira abaixo. Passou 35, cai, mas ainda 40 despenca. Isso é injusto, né? Coitada de nós, né? Assim, mas é tão interessante como, tipo assim, é difícil, mas como hoje a quantidade de mulher grávida depois dos 40. Não, exatamente, porque a gente tem muita coisa para fazer para ajudar. E porque realmente cada vez mais a gente vai adiando mesmo essa maternidade, né? Porque é estudo, é trabalho, enfim, deixa lá, né? Vai adiando essa maternidade mesmo e a maioria dos pacientes hoje em dia que querem engravidar mesmo, planejar, tem mais de 30, 35, 40. A partir do, você falou, dos 35 em diante, fica pior. Já cai mais rápido a fertilidade. E demora mesmo quando para suas pacientes que estão tentando engravidar, dá uma diferença grande mesmo? Ou não, hoje em dia... O que acontece? Existe o documento de identidade da pessoa, que ela tem X anos, mas às vezes ela é muito mais ativa, ela se cuida do que uma de 25, de 30 anos. Isso também ajuda no sentido para facilitar para quem quer engravidar? Ajuda sim. Atividade física, alimentação, isso, um acompanhamento, né, tanto com nutricionista quanto com educador físico, isso é excelente para quem deseja gestar. Mas é fato sim que pacientes mais jovens engravidam mais de uma forma mais fácil do que mais velha. Claro que a gente tem que avaliar a paciente como um todo, né? Um paciente cheio de comorbidade, né? Às vezes com uma obesidade sedentária, que alimenta mal, às vezes realmente ela tem aí 25 anos, mas uma de 35 vai engravidar mais rápido que ela. Mas quando a gente compara para pacientes semelhantes, mulheres semelhantes, a fertilidade ela vai diminuindo. E falando em gestante, no caso de fertilidade, aí, quanto aos treinos, você aconselha ela a praticar atividade física, por exemplo, se ela já treina, né? E quem não treina, qual que é o seu ponto de vista? Eu, como educadora física, já tenho um ponto, né? O que você me diz? Se você discordasse, você não. Não, eu oriento manter atividade física, tá? Mesmo no primeiro trimestre, né? Que é o momento que ela descobre a gestação,
se a paciente que faz atividade física continuar. Claro que assim, eu como médica, né, o que eu falo no consultório é que o foco vai ser um pouco diferente do que era antes. Claro. Se ela estava, às vezes, num foco de perda de peso, né, de ganho muito de massa, nesse momento vai ser mais uma questão de elasticidade, de fortalecimento, né, de controle ali do peso, do que realmente esses outros fatores. Mas isso é muito bom. O paciente faz atividade física na gravidez, é excelente, porque ajuda a controlar o peso, diminuir o risco de pressão alta, de diabetes gestacional, de ganho de peso intenso, né, aumentado ali na gravidez, até para a parte estética também, né, porque a paciente que ganha mais peso, ela vai ter mais estria. Sim. Isso é uma cascata, né? O paciente ganha muito peso, às vezes vai se incomodar, vai ter mais problemas de saúde no decorrer da gravidez, vai ter estria, depois o pós-parto ela vai se sentir pior. Então, assim, é uma saúde física e mental, né, toda em conjunto ali. Mas eu oriento a manter mesmo a atividade física. Claro que se for uma paciente que faz uma atividade física muito intensa, sempre falo para conversar com o educador físico mesmo, para avaliar, né, às vezes substituir uma atividade outra, por exemplo, o Muay Thai. Coisas que têm impacto. A probabilidade de ter dor na lombar, são muitos fatores. Então, assim, quanto antes a pessoa começar melhor, porque ela já vai criando um fortalecimento, uma base para evitar aquelas dores depois. Então, assim, um pouquinho de força, que é a musculação acho que é imprescindível, um aeróbico, e se tiver, monitorar. Igual você falou do contato físico, atividade que eu também sou contra. E, por exemplo, a bike, se a pessoa, eu gosto de pedalar. Eu não sugiro pedalar na rua por causa de queda. Faz um spin dentro do ritmo da pessoa, claro, com a frequência cardíaca, que não tem perigo, faz uma esteira, uma musculação, um elíptico, por causa disso, mas porque não tem perigo nenhum. Porque eu falo que gestação é saúde, né? Tem gente que acha, não pode, é o contrário, é saúde, é vida. Né? É tão saúde que você está saudável o suficiente para conseguir engravidar. Olha só que legal, perfeito. Você está tão saudável que você conseguiu engravidar. Então, aquele momento não é doença, é saúde mesmo. E a gente tem que trabalhar em cima disso para continuar. E eu falo muito isso, que as pacientes perguntam muito assim, doutora, posso andar de moto, posso andar de bicicleta, né, grávida? Eu sempre falo assim, pode, só não pode cair. Isso, é isso que eu falo sempre. A preocupação não é o fato de... cair. Então, assim, preciso, é o meu único meio de transporte. Vai com cuidado. Vai com cuidado. Não, agora resolvi, nunca andei de bicicleta, resolvi fazer trilha. Não vai fazer nesse momento, né? Aí, com certeza, não é bem-vindo, porque se você cair e tiver um trauma abdominal ali, é a nossa preocupação. Não é o problema da atividade física, é o problema da queda. É o problema da queda, exatamente. Agora, tem algumas situações, que aí sim a gente contraindica a atividade física, né? Vamos supor, o paciente está ali no início da gravidez, está tendo um sangramento, né? Enfim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas são casos muito pontuais. É a mesma coisa de relação sexual. Né? Tem paciente que diz assim, não, doutora, mas eu não vou fazer atividade física. Eu falo, menina, mas você tem relação sexual na gravidez, não tem problema. Muito bom esclarecer isso, viu? Porque o medo, né? As pessoas têm muito medo. E agora tem essa oportunidade. A gente está aqui falando para inúmeras pessoas, né? Para esclarecer. Muito bom. Assim, muito profissional habilitado. Né? Eu falo, não estou falando só da parte médica, estou falando exatamente da parte do educador físico mesmo, de acompanhamento. Hoje em dia, quantas gestantes vocês devem ter lá na ADEL? Inúmeras. Então, assim, todo mundo já conhece esse tipo de alvo, né? De pessoas, de mulheres mesmo que fazem atividade, já tem esse foco. Então, é diferente. Ela não vai fazer uma atividade física, assim, sem um acompanhamento. Por exemplo, eu engravidei com 41 anos. Eu treinei até praticamente na véspera. E, tipo assim, eu consegui fazer uma coisa que eu não consegui fazer abdominal. Olha que interessante. E uma amiga minha, nós engravidamos juntas, assim, mais ou menos na mesma época, ela também com 40 anos, ela conseguiu fazer abdominal. Tudo bem. Não vai fazer abdominal com a ideia estética, não é isso. Depende do abdominal, depende do exercício, depende do que vai fazer, não é fazer um abdominal. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas assim, eu tinha um desconforto, eu fazia tudo, combat, eu dei um curso de HIIT, eu não sabia que eu estava grávida, de HIIT, sonolenta, falei, o que está acontecendo comigo? Eu dei o curso e o HIIT é alta, 80% da frequência cardíaca que a gente chega. Então assim, eu dei esse curso, então assim, resumindo, foi perfeito. Não tive dor na lombar por causa do fortalecimento. Então, o quanto antes a pessoa começa a atividade física, na vida, ajuda. E na gestação, o bebê agradece. Com
certeza. Não é assim? Tipo assim, a criança agradece, é impressionante. Hoje eu vi um vídeo até muito legal, apareceu no Instagram, assim, uma gestante que fez muita atividade física e dança na gravidez, e depois o neném nasceu, eles acompanharam no início, assim, até uns 2 aninhos, e o neném dançando. E aí é isso, porque o que você faz durante a gravidez impacta no seu neném. E é muito legal isso, uma coisa também que impacta até na fertilidade, por exemplo, se você está grávida de uma menina, na fertilidade da sua menina, da sua bebê no Olha futuro, que no caso. interessante isso. Tanto é que alimentos, eu falo assim, a partir de 16 semanas, quanto mais variado o seu cardápio, melhor é, porque você também já vai ali habituando o seu neném a um cardápio variado. Perfeito. E a atividade física também tem essa correlação. Se você faz atividade física na gravidez, além dos benefícios inúmeros na gravidez, na recuperação, a sua neném vai Tá se beneficiar. explicado, porque meu filho gosta de ficar de pique-pega. Ai, meu Deus. E se você for ter um neném... Você falou uma coisa, o Davi, quando eu, na época, passei mal, não podia brincar com ele, ele ficava muito triste, porque a brincadeira dele, pique-pega, é atividade física. Aí agora eu tenho que fazer, já que eu treinava, né? Aí vai ter gente que fala assim, não, doutor, eu quero meu bebezinho bem quietinho, vou fazer atividade física, não justifica, não né? justifica. É feito positivo para a saúde da criança. A gente brinca assim, mas é porque ele quer brincar 8, 9 horas da noite, e eu brincava com ele, só que eu tô tentando não fazer isso à noite, né? Mas tem tudo a ver com a atividade física. Nós vamos começar a abrir para perguntas. Tem mais alguma coisa que você quer estar passando para a gente? Para mim, tá assim, estou encantado que eu estou aprendendo muita coisa. Mas voltando sobre a atividade física, gente, queremos abrir para vocês aqui para mais perguntas. Já podem perguntar, que a gente vai estar conferindo aqui para estar respondendo para vocês. Falando em atividade física, você treina? Eu tento, né? Igual eu falei no início, falei assim, gente, porque você está aqui é muito legal, de verdade, fico muito grata, porque eu sei da sua, né? O horário é às 8, chega às 8h30, entendeu? Queria que você falasse um pouquinho, você faz Del Arte, você treina com a gente lá, que você falasse um pouquinho, o que eu lembro que eu fiz um vídeo com você, o que era Del Arte para você? Você lembra o que você falou? Foi superação. Achei perfeito. Porque para mim é isso, né? Assim, às vezes você tá muito cansada, né? E é minha rotina mesmo. Tá cansada, às vezes estressada, precisando chegar em casa e aí você abrir aquele tempo para fazer uma atividade física e depois se sentir até melhor. Então você se sente, eu pelo menos para mim, assim, a superação é nesse sentido. Eu acho que eu já tô no meu limite, na verdade não tô. Vou lá e faço atividade física e me sinto melhor depois. Eu gosto muito da Del Arte, assim. Aqui em Visconde do Rio Branco, né? Eu voltei há uns 2 anos e pouquinho. Foi o lugar que mais, assim, deu certo para mim, tá? Por conta, eu acho até muito, assim, da atenção mesmo, né? De todos vocês, mas das aulas coletivas também, sabe? É uma coisa que, apesar eu queria estar indo, poder ir mais, conseguir mais, mas é uma coisa que acho que ajuda, sabe? Motiva, de fato. Contagia, né? Contagia. O spinning é o que eu mais gosto, mas eu acho que tá ali num grupo de mulheres, né? Isso estimula mesmo, uma estimula a outra. É o que eu mais... Quanto à equipe, puxa a orelha, tudo certinho. Puxa muito a orelha, né? Eu já chego... O Júnior que eu digo, às vezes eu chego lá no spinning, eu vou entrar caladinha, ele grita lá na frente, Michelle, eu cheguei na hora certa. Estou aqui, então... mas puxa a orelha de uma forma leve, e é legal, sabe? Eu percebo que existe essa preocupação, né? Isso é bom. É muito bom. Ela dá exemplo, viu, gente? Então, assim, quando dá, vai. Eu falo, ou você tem desculpa ou você tem resultado, né? Porque você teria toda a desculpa do mundo para não ir. Às vezes você tá lá, o telefone toca, tem emergência, tem que ir, mas você vai, né? Então, assim, fazer dentro do que você consegue, até porque tem uma flexibilidade muito grande, né? De horário. Por exemplo, você falou para a turma de spinning. Só o spinning tem 3 turmas seguidas na segunda e quarta, fora a turma da manhã. A musculação abre 6 horas da manhã, então você pode ser qualquer horário. Não gosta muito de musculação, nós temos um método de treino que você faz a musculação intervalado com cardio intenso, você tem um resultado bacana. Então, assim, é muita coisa. Ou, se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer, né? Isso aí é fato, né? E aquela coisa, eu, assim, ser bem sincera, eu não gosto de atividade física, mas eu acho que muita gente não gosta, né? Muitas pessoas não gostam, tem que criar esse hábito mesmo de fazer o que consegue, né? E aí, se você tá num lugar que você se sente bem, é melhor ainda. Você falou, por exemplo, que não gosta, mas quando você vai sem querer, você sai diferente? Com certeza. É muito melhor. Às vezes não está com vontade de ir. Eu brigo sempre uma coisa, que as meninas falam assim, nossa, isso virou... Eu lembro de você falando na minha cabeça.
com vontade ou sem vontade, dá resultado do mesmo jeito, né? Então, a atividade física, as pessoas pensam assim, ah, tem que achar o que gosta. Sim, mas se você não achar, faça sem gostar. E você vai aprender a gostar, porque os resultados virão. Isso aí diminui a ansiedade, o estresse. Isso. É um conjunto de eu, fatores. assim, percebo muita diferença, muita mesmo, nessa questão de ansiedade, estresse, meu sono fica melhor, atividade física, é completamente. A semana que eu vou mais direitinho, assim, que consigo ir todos os dias, é a semana que eu durmo melhor, que eu fico mais leve, né? Isso aí é para os pacientes também, né? Antes de engravidar. Eu falo no consultório, isso é o que eu falo. Gente, não tem como. A maioria das... Isso é interessante, né? Porque as pessoas chegam no consultório, como eu disse aqui no início, que é assim, que eu passo o remédio e pronto. E não é isso. Na maioria das vezes a gente vai ter que... A gente pode até passar a medicação, mas vai ter a dieta, atividade física associada. Síndrome do ovário policístico, paciente que está tentando gestar, está tentando engravidar. Gente, 90% das vezes vai ter a medicação e eu vou ter que falar dieta, atividade física. Isso aí não tem como ver, não adianta. É o casamento perfeito, né? Libido, né? Tem paciente que às vezes chega no consultório e fala assim, doutora, olha, meu libido tá muito baixo, eu quero que você dose minha testosterona para repor. Aí eu sento, vou conversar, é uma paciente que trabalha o dia todo, chega em casa, é filho, aí tem que preparar às vezes, né, o almoço do outro dia e arrumar a casa, não sei o quê. Aí chega no final do dia, cansada, irritada, preocupada, às vezes com alguma coisa do trabalho. Onde que vai estar a libido? Aí às vezes eu ainda falo assim, tenta fazer atividade física. Ah, doutora, mas onde? Tenta. Aí depois elas voltam e falam, doutora, realmente ajuda. Claro, então assim... Muda. É Tem que passar pelo processo. Eu falo, tudo é um processo. O início, você não tá afim de ir, e as coisas vão mudando, vai acontecendo, né? Vou conferir aqui se tem alguma... Porque foram muitas perguntas, eu acho que a gente respondeu todas, tá? Gente, estamos no finalzinho aqui, encerrando, mas eu vou dar uma olhada aqui na minha cola, para não correr isso, porque hoje a enquete bombou demais, então assim, eu não estava conseguindo responder. Eu falei assim, como é que vai ser, né? Vai estar no nosso tempo aqui já. E todo mundo tem uma dúvida, né? Eu falo assim, que a parte ginecológica, inclusive, é uma coisa que me encantou. Porque a gente sempre quer saber, até a gente que é especialista, a gente tem dúvidas. Quantas vezes a gente vai olhando outras coisas novas que surgem na medicina. Então, assim... E tá tendo sempre uma alteração, né? Sempre uma... eu vi uma dúvida que até você me mandou, que a gente não falou aqui, sobre pequenos cuidados no dia a dia, né? Da saúde ginecológica. Ótimo. Nossa, fecha com a gente com isso. E isso é legal porque são pequenos hábitos que podem fazer total diferença, né? Que muitas pessoas já sabem, mas que muitas também não sabem. Então eu sempre falo, dormir sem calcinha, tá? Deixar ventilar bastante a região íntima, porque a gente fica às vezes muito tempo de calça justa, calça jeans, às vezes calça da academia, né? Então assim, chegar em casa, tirar aquela roupa, se possível, até assim, tiver liberdade dentro de casa, já coloca um shortinho, uma coisa mais soltinha, sem calcinha mesmo, tá? Não só na hora de dormir. Não só na hora de... Se der, eu brinco assim, em casa, eu fico com sutiã, mas eu quero tirar a calcinha. Porque é hábito, na hora que você cria esse hábito, você... Que legal. Na hora que você vai dormir, você já fica assim, não, até te incomoda. Muito legal. Gosto muito também de falar para não lavar dentro da vagina, né? Porque tem paciente que às vezes tem mulheres que lavam ali por fora, mas tem, né, a rotina mesmo de lavar dentro ou de usar a duchinha, isso a gente não faz, é só nos pequenos lábios ali nas dobrinhas, né? Isso é importante. Mas a duchinha pode ser usada normal, por só não... fora, Entendi. mas não por dentro. Entendi. Banho agora no calor, que toma muito banho, o ideal é, se for usar sabonete, só no banho, no resto, lavar só com água. Quanto mais entendi. Nenhuma química, então. Quanto mais a gente acha que está limpando, na verdade, a região íntima, a vulva, a vagina, a gente acaba removendo o que a gente tem de bom, porque a gente tem bactérias boas no nosso corpo, e isso traz saúde, né? Então a gente acaba removendo essas coisas boas e abrindo espaço para infecções. Então é o contrário. Tem paciente que fala assim, não, doutora, eu não consigo ficar sem lavar lá dentro. Eu introduzo o dedo lá, eu lavo com duchinha. Eu falo, não, você vai lavar ali por fora, nos pequenos lábios, e a vagina ela é autolimpante. Ela limpa sozinha. Então, nada de ficar tentando limpar. Então, chegou em casa, né, após a academia, após, às vezes, né, foi na piscina, já tira aquela roupa úmida, de preferência fica sem calcinha. Eu gosto muito de indicar, assim, se for usar algum sabonete para região íntima, ou com pH balanceado, ou com pH mais ácido, nada com muito cheiro, tá? Sabonete, às vezes, tô na dúvida de qual usa. Neutro de glicerina. Ótimo. Já é fundamental, já ajuda muito bem. Precisa mais de alguma coisa? Só falando aí de sabonete, que você falou que se a pessoa tomar, vamos dizer que nesse verão toma 2 banhos.
Não é aconselhável usar sabonete duas Um vezes. você usa Então sabonete... deixa pro do treino você usar. Tipo assim, se eu tomar de Como manhã. você quiser. Entendi. Um você usa o sabonete, vamos supor, um sabonete neutro de glicerina, deixa lá no seu banheiro, o outro você lava só com água. Isso é esclarecedor, viu? Não tem que ficar assim, né, limpando dessa forma, Sim. mas nada de ficar... outra coisa que tem muita paciente que usa, Carefree, né, o absorvente dia a dia. Porque tem a secreção, não gosta que fique ali molhando a calcinha. Ter secreção é normal, tá? Ela não pode coçar, arder, ter cheiro forte, acompanhador, isso que não é normal. Mas a gente tem, isso é normal, isso mostra que a sua vagina está saudável. É igual eu falo assim, a saliva, a gente não engole e produz mais, a vagina está sempre úmida. Muito e legal. É isso aí mesmo para ser. E aí, quando você abafa muito e coloca, às vezes, um absorvente na sua rotina do dia a dia, isso só tem gente que tem esse hábito. Muita direto, né? Muita gente. A falar assim, não, doutora, que eu fico o dia inteiro no trabalho, e aí é mais fácil que eu fique no banheiro e troco. Falando, menina, isso é uma coisa péssima para sua região íntima. Você tem que abolir, tirar isso e vai sujar um pouquinho a calcinha? Vai, mas isso é normal. Faz parte. Faz parte, aquela secreção na calcinha, às vezes um pouquinho amareladinha, né? Normal. Isso é normal. Coçar, arder, ter cheiro forte, doer, isso aqui não é. Aí sim a gente precisa avaliar. Nossa, muito bom ter legal isso. Falar sobre isso. Muito bom mesmo. Bem esclarecedor. Gente, estamos aqui no final. Passou rápido. É muito bom, né? A gente não vê, né? Teve comentário aqui sobre infecção de urina. Um dos motivos pode causar, chega a causar infecção de urina? Essa situação de usar. Assim. Pode. Uma outra dica, você tocou nesse assunto. Para infecção urinária, a gente conhece muito aquela famosa cistite da lua de mel. Quando for ter relação, teve relação, fazer um xixizinho depois. Tá? Ir no banheiro, fazer um xixi, aí lava ali, pode lavar só com água mesmo. Pronto, nada de lavar dentro da vagina, lava só ali por fora, né? O xixi é como se estivesse limpando, então. O xixi é limpar mesmo, a uretra. Tá? Então isso é legal. Sempre pós-relação, vai no banheiro e faz um xixi. Olha só, muito bom. Isso ajuda muito a prevenir infecção urinária. Olha que interessante, muito bom. Aqui, doutora, muito obrigada. Foi, tipo assim, eu não vi a hora passar, foi incrível. Gente, tem mais alguma... daqueles milhões de perguntas lá, acho que nós esclarecemos todas, não foi? Tem muita coisa, na verdade, tem muita coisa a gente falar ainda, né? Mas para a gente não estender, que a gente começou mais tarde hoje o podcast por causa do projeto, eu quero te agradecer, mas antes eu quero te pedir para deixar uma mensagem. Vou te pedir para você falar nessa câmera aqui, fazendo favor, e com esse pessoal do Instagram vai estar vendo também, uma mensagem para a gente poder encerrar, porque, gente, vocês estão vendo que esse doce é assim, ela é assim, como pessoa na academia. Treinando, que engraçado, né, gente? Como profissional e como mulher, né? Você é uma mulher incrível. Eu quero deixar uma mensagem aqui para essa câmera aqui, fazendo favor para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu vou aproveitar, né, que a gente conversou muito sobre saúde aqui, e cuidados e tudo mais. A gente acabou de viver aí, né, outubro rosa. Eu ia falar novembro, outubro rosa. Então, eu queria aproveitar, né, isso para deixar mesmo uma mensagem para as mulheres ficarem atentas, né, ao seu próprio corpo, qualquer mudança, não só física, mas até mesmo alguma mudança mental que esteja associada também a alguma coisa ginecológica, que é muito comum. Procurar uma ajuda, né? Procurar um especialista, procurar um ginecologista, não deixar passar, tá? Porque a gente muitas vezes adia, né? Principalmente aí as mamães que têm que cuidar dos filhos, o trabalho e marido e tudo mais, e vai adiando e deixa de se cuidar. Então, ter atenção mesmo ao próprio corpo, né? E, na dúvida, sempre procurar um especialista para estar te avaliando e fazer o tratamento se ele for necessário, ou pelo menos assim, esclarecer as suas dúvidas, né? Ficar com dúvida, isso a gente não deve. Isso é muito legal, porque essas mudanças, eu acredito que muitas pessoas, que você encerrou aqui agora, já vão começar algumas mudanças, vão proporcionar mais qualidade de vida, mais cuidado, né? Muito, muito legal. Teve só uma coisa que eu ia falar, a Dani, acho que não sei se foi aqui que ela falou na academia, que ela falou uma vez que eu não lembro onde foi, que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. É o segundo cérebro. Mas eu falo no consultório que a genitália também é o nosso segundo cérebro. Eu falo porque é muito associado. Olha que legal. É muito associado. Você tá cansado, irritado, você vai ter mais candidíase, você tem mais infecção urinária, diminui sua libido. Então, assim,
a parte mental está muito associada também à parte ginecológica. Olha que interessante, porque literalmente, como eu tenho buscado agora neurociência, né, física quântica, e neurologia, a gente conversa, fala assim, cuidado com seu estômago. Assim, É o estômago, né? É intestino, né? No geral, é isso, aquela parte ali. Intestino mesmo, o foco é intestino mesmo. Então, assim, toma probiótico, toma isso, toma aquilo. Como isso é fato. Mas agora não é só ele mais. Cada um depende da. É um conjunto, não tem jeito. É um conjunto. Nada é sozinho. Porque quando você pratica uma atividade física, tem uma alimentação melhor, o que acontece? Vai ter uma digestão melhor, aí vai. Quantas vezes a gente passa, por exemplo, probiótico para paciente que está com candidíase de repetição, tá? Então, assim, tem até infecção urinária, tem várias situações que a gente cuida também dessa parte, então é tudo interligado, né? Não tem como. É fato. Cuidar mesmo de uma parte só. A TPM, muitas vezes a gente vai indicar um acompanhamento com um psicólogo, uma terapia, né? É essencial. Eu acho que usa muitas vezes o intestino, porque tipo, se o intestino funciona direito, a pergunta é sempre, né? As pessoas perguntam assim, se o intestino funciona direito, e vai ligando sobre isso. Então tá, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você aqui que participou de mais esse podcast com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão mudar a mentalidade. Eu saí aprendendo um monte de coisa aqui, viu? E você aqui no Instagram, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente, Michele. Muito obrigada, viu, doutora? Eu agradeço, adorei. Eu adorei também. Vamos ter outros, vamos combinar isso aí, que tem muita coisa legal, tá? Beleza, beijo, gente. Beijo pra vocês. Tchau.